Hoje é frio. E se o assunto é frio, eu vou receber agora a doutora Joana Barbosa, que é dermatologista, vai tirar todas as suas dúvidas e dúvidas que a gente vai receber pelo WhatsApp também, que vai aparecer agora aqui de novo. Então, ela vem pra cá, vai sentar. Ô, André, posso levar pro meu sofá especial aqui? Então vem cá, doutora, vamos pro sofá, tudo bem? Prazer recebê-la aqui, dá um beijo. Prazer. Vamos chegar pra cá, por gentileza. Meu sofá, esse sofá aqui só senta gente especial. Sabe quem esteve aqui semana passada? Quem? Cantou pra gente, contou história. Aguinaldo Timóteo. Sentou aí onde você está sentada. E ele contou história, cantou pra gente, foi muito legal. Agora, veja bem, todo mundo no frio tem uma dúvida com pele, hidratação de lábios, hidratação do corpo mesmo, porque no frio a gente toma menos água. Então você que está em casa já pode participar agora. O WhatsApp está aqui em cima, então tá fácil para você participar. Mande a sua pergunta pelo WhatsApp, tá? Que a doutora responde para você. Doutora Joana Barbosa, dermatologista, vai responder todas as questões. Doutora, vamos começar primeiro com a hidratação da pele. Sim. O tempo seco, pele seca, o que fazer, doutora? Bom, a gente tem que entender por que a pele resseca a princípio. Quando começa o inverno, o clima fica mais seco, a gente tem uma diminuição da umidade do ar e uma diminuição da hidratação ingerida, o que as pessoas bebem de água. Então esses dois fatores unidos faz com que a gente hidrate menos a pele. E por isso a gente precisa repor essa hidratação. Como? Lembrando sempre da água, que deve ser ingerida no mínimo 2 litros ao dia. É o nosso mínimo básico. 2 litros ao dia. É nosso básico. No inverno, como a gente sua menos, normalmente a gente não precisa mais que isso. E repondo a qualidade da pele. A gente perde muita umidade para o ambiente, porque a nossa umidade do ar muito baixa, ela acaba absorvendo um pouco da nossa água. E a gente tem que repor isso hidratando e criando uma barreira corporal para diminuir essa perda. A hidratação é como qualquer hidratante de qualidade e ela deve ser feita sempre após o banho ou em algum outro momento onde a pele estiver muito ressecada. Então saiu do banho. Aliás, saiu do banho, ninguém ou pouca gente gosta do banho frio. Pode até recomendar, mas ninguém faz. Ou não pouca é recomendar frio, eu acho que o banho tem que ser morno. Você pode contraindicar o banho muito quente. Por quê? A água muito quente, ela piora mais a qualidade dessa barreira de proteção que a gente tem. Sim. Ela acaba retirando mais essa barreira e conduzindo a mais ressecamento. Então, atenção, a minha esposa está em casa, a Cris, preste atenção no que a doutora está contando. Banho muito quente estraga a sua pele, Cris. E um monte de gente que eu sei que está em casa, que pega, abre o chuveiro só um pouquinho, para a água descer, mas descer parece estar numa sauna. E aí, aquele banho muito quente vai arrebentar com a pele. E não é só isso, ele não é só a temperatura, é o tempo. O banho não precisa ser demorado. O que limpa não é a quantidade de água, e sim a qualidade. Então, usar sabonetes com hidratantes, de preferência só em áreas íntimas, pé, mãos, pescoço, áreas que acumulam mais oleosidade. O restante do corpo não precisa de sabonete. Opa, peraí, isso é muito importante. Quer dizer que eu não preciso ficar passando sabonete no corpo todo? No tronco, a não ser que você tenha feito uma atividade física, um suor exagerado, você não precisa ficar esfregando ou passando aquele sabonete nessas áreas. Porque o nosso editor-chefe aqui, o André Salles, ele não gosta de gastar dinheiro. Ele tem um bloqueio com gastar dinheiro. Então ele não está indo almoçar com a gente, porque ele não quer gastar, ele está vindo de Uber porque o carro consome muito, ele não compra roupa, ele pega roupa emprestada de todo mundo aqui. Então quer dizer que ele não gosta de ficar tomando banho e passando, diz ele que gasta muito sabonete. Ele tem razão. Então ele tem razão, doutora Joana? Nesse ponto, ele tem razão. A mãe do João, a mãe do André vai brigar comigo. Então é o seguinte, a questão você disse para passar sabonete nas áreas onde, bom, então axilas, nas partes íntimas, no pescoço também que transpira bastante. Eu transpiro tudo, muito. Então eu posso gastar. Pode. É que um banho meu gasta quase um sabonete. Agora me diz uma coisa, a questão do sabonete. Tem uma relação de quanto mais barato, pior ou não necessariamente? Não necessariamente. Existem sabonetes baratos de boa qualidade, mas normalmente os mais baratos eles não têm o complemento da hidratação.
Então, eles são bons higienizadores, mas eles não têm um componente de ajuda na hidratação, entendeu? Mas qual seria o sabonete ideal, doutora Joana? Não tem sabonete ideal. Existe Mas sabonete... aquele sabonete glicerinado. O glicerinado é um bom sabonete. Mas ele não dá espuma. Não precisa da espuma para limpar, isso é um conceito errado. A gente tem a limpeza a partir da saponificação, que vai tirar aquela oleosidade acumulada ali. Entendi. Mas geralmente as pessoas gostam da espuma, né? Então o que eu indico são sabonetes neutros, o glicerinado é um deles. Barra ou líquido? O líquido é sempre um sabonete novo, porque você não tem a contaminação das nossas mãos. Entendi. Mas muitas vezes você indica um sabonete líquido e a pessoa imagina que precisa usar o sabonete com bucha. E a bucha é a pior coisa para a pele. Então, eu sempre indico o sabonete líquido se a pessoa entende que vai usar sem a bucha. Entendeu? Então, com a bucha também não é vantagem. A bucha, ela faz uma agressão, um atrito na pele e acaba piorando mais a qualidade dessa proteção natural. E aí resseca mais ainda. Então, a bucha de jeito nenhum. Tem uma pergunta chegando pelo WhatsApp. Quem é que tá mandando a pergunta, André? Você tem o nome da pessoa em cima? Bom, não mandou o nome, tem só o número. Que está perguntando se mesmo no inverno, com temperaturas mais baixas, por vezes até meio um pouco nubladinho, o sol meio preguiçoso, ainda assim o uso do filtro solar é recomendado? Sim, o filtro solar ele é recomendado o ano inteiro. A gente tem dois tipos de raio que vem do sol, o raio UVB e o raio UVA. O raio UVA ele não depende de calor, ele está frequente em todo o horário do dia, antes de 9 ele também está, antes de 4 ele também está, e ele é um dos responsáveis pelos cânceres de pele. Então a recomendação do protetor ela é igual ao do verão. Agora, antes de entrar no ar, eu tava batendo um papo com você ali fora e falei sobre um protetor labial que eu uso, porque minha boca ficava muito ressecada e eu comecei a usar, eu vou falar o nome, não tem problema, que é o Bepantol, que aliás é caro pra cacete e tem que baixar isso aí, pai, porque esse troço é muito caro. O protetor labial é tão eficaz quanto aquela manteiguinha de cacau para os lábios ou ele tem algo a mais que deixa o lábio sempre, não deixa o lábio ressecar? Sempre tem algo a mais. A manteiga de cacau eu comparo aos óleos que as pessoas usam no corpo. Sim. Então, o óleo que você aplica, assim como a manteiga de cacau, ele só lubrifica. Ele não está penetrando, ele não está hidratando aquela pele. Ele dá uma sensação mais agradável, mas ele não promove a hidratação. Os produtos labiais, tem Bepantol e outros muitos, eles já têm alguns componentes na forma que puxam água para as células, então eles causam uma hidratação muito melhor. E é impressionante o resultado. Faz diferença. O Stefano Marquezine, que trabalha com a gente aqui, que trabalha na produção, ele, de vez em quando, ele chega aqui de batom. Ele passa batom. É sério, eu não tô brincando. Então, a gente acha estranho, mas ele diz que é bom, que ajuda a não ressecar o lábio. E ele não tem vergonha de usar batom. Isso depende muito. Nós, mulheres, sabemos que existem vários tipos de batom. Inclusive, tem uma linha cada vez mais crescente dos batons mate. O mate é um batom matificante que resseca mais. Então, ele piora o ressecamento. Mas existe o batom cremoso. O batom cremoso, ele vai ter um pouco da manteiga de cacau, ele vai ter um pouco da oleosidade, aí ele pode ajudar. Mas não hidrata. Mas não hidrata, não é tratamento. Ah, entendeu? Entendi. Tem uma pergunta do Juverci Júnior, que está chegando no ponto para mim aqui agora, que é o editor executivo do jornal Metro. Ele disse que lava, e sem nenhum tipo de brincadeira, é sério o assunto, ele lava as partes íntimas com sabonete, que é um sabonete íntimo, né? Que é só para isso e tal. Ele está perguntando, mas só que está escrito lá que é para mulher. Só que ele falou que usa para lavar as partes íntimas dele. Ele pode continuar usando ou não faz bem? Não existe um sabonete que tenha especificidades para homens ou mulheres. Como a mulher tem uma região íntima mais interna, ela exige, às vezes, sabonetes neutros. Tá vendo aí, né, Juverci? Sabonetes neutros, que têm um contato com mucosa, que ardem menos, que provocam menos uma sensação de queimação naquela região. Então, por isso que eles são tidos para mulheres. Mas o homem pode usar sem problema nenhum. Ah, então tá aí. Então agora ele tá tranquilo, tá falando comigo. Ele tá ali em cima do switch, tá dizendo, opa, agora eu tô tranquilo. Então pode continuar usando sabonete íntimo, não tem problema. O Lincoln, que é um outro colega nosso do Switcher aqui, tá com uma dúvida também, que é, dizer que tá ligando para advogado dele. Que é o seguinte, ele usa muito esfoliante na pele. Ele falou que diariamente, quando tá tomando, antes de tomar o banho, não, antes não, durante o banho, ele usa esfoliante, porque ele acha que a pele dele fica igual um pêssego e tal. Esse excesso de esfoliante também não deve se fazer bem. Primeiro, o esfoliante ele deve ser aplicado em áreas onde você tem uma renovação das células mais frequente.
Ou seja, onde você tem mais oleosidade, onde você tem mais atrito, onde você aplica mais produtos que podem ficar ali agarrados naquela pele. Então, geralmente é recomendado para rosto, mãos ou pés. E a quantidade, a frequência de uso deve ser uma vez por semana. Se você aplica diariamente, você acaba tirando células boas e deixando a pele mais frágil. Então, não é uma indicação diária. Tá vendo só? Tem outra pergunta aqui, da Micaela Salachensky. Tá dizendo, não tomo banho todo dia. Tem problema? Ó, o ideal é a limpeza diária, porque existe um acúmulo bacteriano também na pele. Então, se você faz pelo menos uma higiene com água, você Só uma água já ajuda. Só uma água, você já evita esse acúmulo e tem um risco menor de infecções futuras. Entendi. Crianças no período de frio. Quais os maiores cuidados com as crianças, com a pele das crianças e tal? Tem uns meninos, quando eu era criança, minha canela ficava tudo russa. Meu cotovelo, eu não sou criança mais, mas também ficava, ainda fica. Por que isso acontece? Quais os cuidados com crianças, doutora? A criança é a população mais frágil. Então, existe um amadurecimento da pele que acontece durante a vida. A criança não nasce com a mesma proteção natural de um adulto. Ela tem mais fragilidade ao frio, ao calor, à piscina, ao excesso de suor. Então, ela deve ser tratada com mais cuidados até que os adultos. Então, um banho mais morno, rápido, sem uso de bucha e com uma hidratação frequente. Às vezes eu recomendo até uma hidratação pós-banho e mais alguma vez durante o dia. Então, 2 vezes ao dia a hidratação. Doutora Joana, recentemente me apareceram algumas irritações aqui nessa parte que eu posso chamar de quê? De inferior aqui da mão. Nas 2 mãos, coçava um pouco, aí ressecou o local e tal, mas aí misteriosamente sumiu, desapareceu. Isso pode ter relação com problemas psicológicos, de repente está muito estressado com algum problema e isso aconteceu, ou pode ter sido pelo uso de detergente, porque lá em casa eu que arrumo a cozinha, que a minha mulher manda, né? E eu obedeço. Então, ela arruma a cozinha, eu arrumei. Pode ser uma das 2 coisas? Pode ser as 2, inclusive. As 2 coisas? Então não vou arrumar mais. Existem vários quadros que podem gerar essas manifestações na pele. Existe um dos fatores, esse ressecamento gerar uma barreira insuficiente, uma barreira frágil, que leva, às vezes, a uma inflamação das células. É uma condição chamada por desidrose, não sei se você já ouviu falar. Já ouvi falar, eu li na oportunidade. E essa desidrose, ela leva a lesões semelhantes, como você estava descrevendo. Mas por quê? No mesmo lugar, nas 2 mãos? Normalmente, ela acontece nas palmas. Então, pode ter coincidência de ter sido exatamente no mesmo lugar. Mas como a lesão é bem frequente exatamente no mesmo lugar, a gente pode pensar também nas dermatites de contato, que são lesões referentes a esse contato com produto de limpeza que você teve em casa. Qualquer uso de produto de limpeza, seja no inverno, seja no verão, ele tem que ser feito com proteção. Então, seja homem ou seja mulher, tem que usar luva. Tem que usar luva. Agora, para a gente já caminhar para o final desse papo, porque eu tenho muitas perguntas, eu gostaria de ficar muito tempo aqui, tenho muitas dúvidas. A dona de casa que está assistindo a entrevista agora, esse bate-papo aqui no Brasil, gente, se ela frequentemente lida com vai lavar o banheiro, mulher, tem homem também que faz, como eu disse, mas a dona de casa, falar de dona de casa, a dona de casa lava o banheiro, arruma a cozinha, trabalha com produtos químicos diariamente. Sim. Sempre o uso da luva, porque se não usar, fatalmente terá problema na pele, nas mãos? Não diria que 100% dos casos, mas quanto mais contato você tem com o produto de limpeza, uma dona de casa que já faz isso há muitos anos, uma hora ou outra o corpo dela vai reconhecer aqueles produtos como agressores à pele. Então ela tem muito mais chance de desenvolver uma alergia no futuro. Quem de vez em quando faz, ou quando faz com luva, você tem menos contato, menos chance de desenvolver. Então, se você usa a luva, é uma forma de prevenção. É a mesma coisa, por exemplo, se você calça um sapato apertado. Se você calçar um sapato apertado, com certeza você vai machucar o pé. Depende do tempo que você ficar com ele, depende se você andar com ele ou não. Então, depende de uma série de fatores. Mas você tendo contato com produto de limpeza, diariamente a sua chance é maior. Agora, a pergunta sobre o chulé. Sobre o chulé. O peixe, que é a nossa amiga aqui de cima, é impressionante. A gente chega perto, a gente não suporta aquele mau cheiro, que já, calçado é insuportável. O que precisa fazer para combater? É um problema hormonal
é um problema de higiene. A gente sempre diz para ele que é higiene, que ele não lava bem os pés. O que pode fazer para acabar com o mau cheiro nos pés? O chulé é uma infecção bacteriana em alguma localização de suor excessivo. Sim. Então, são duas coisas, são dois problemas para serem sanados. Primeiro, você tem que tratar o suor excessivo e entender o motivo. Ele sua porque ele está sempre de calçado fechado, ou ele sua porque ele fica nervoso e o suor é maior, ou ele sua porque ele sempre suou, nasceu com esse excesso de suor. Tem que ser tratado de uma maneira diferente. Cada uma desses quadros que eu descrevi são tratamentos diferentes. Agora, a pessoa que sua mais, ela tem um ambiente mais úmido e nessa umidade a bactéria prolifera com muito mais facilidade. Então o cheiro piora, tende a piorar. Sim, então a primeira coisa que se faz é tratar a infecção bacteriana. Você vai tratar com antibiótico, pode ser creme local, pode ser medicação oral, vai depender da intensidade. Ou você pode até, no caso dos pés, ter uma associação com micose, que também é uma associação muito frequente, mas ela dá menos odor do que a bactéria. Então, às vezes, a micose não tem odor nenhum, mas a bactéria tem um odor bem forte. Já que você citou a questão do suor, quem transpira muito, André, eu já vou encerrar, mas é que essa dúvida aqui é até particular. Eu transpiro muito do pescoço para cima. Um negócio acima da média em qualquer circunstância. Se o estúdio estiver com 15 graus, eu estarei com certeza transpirando. Começa no couro cabeludo, vem descendo e vira uma coisa horrorosa. Tem tratamento? A tal cirurgia da glândula, não sei de quê, é eficaz? Tem algum medicamento ou o botox seria uma boa alternativa? Bom, a cirurgia, que a gente chama de simpatectomia, que é uma cirurgia que bloqueia ou corta as terminações nervosas que vão para as glândulas, ela é muito mais eficaz para a axila, para as mãos e menos para os pés. Então, você não teria uma resolução do seu problema na face e couro cabeludo. O tratamento de sudorese na face e couro cabeludo, ele seria ou com medicação oral, que ainda são muito fracas, assim, com resposta pequena, com muitos efeitos colaterais, ou com a toxina, que é o Botox. O Botox, ele não pode ser aplicado no rosto inteiro, mas ele pode ser aplicado em pequenas quantidades nas áreas onde você sua mais. E aí ele vai bloquear... No couro cabeludo aplica-se também? Sim, se for o caso, sim. Ele vai bloquear a drenagem do suor, ou seja, a glândula produz, mas ela não consegue secretar. E aí você retém aquele suor e ele não vai ficar aparente. Mas me diz uma coisa, se eu aplicar Botox, eu vou ficar igual todo mundo que aplica Botox? Porque todo mundo que aplica Botox fica igual. Independentemente da linhagem, todo mundo fica igual. Eu vou ficar igual? A aplicação de Botox para tratamento de suor é diferente da aplicação de Botox para ruga. Então, as diluições, os pontos, a técnica, é tudo uma maneira diferente de aplicação. Então, ela é possível sem paralisar totalmente. Você vai ter alguma paralisia da musculatura, mas não necessariamente vai mudar a estrutura do seu rosto. Entendi. Olha, eu ficaria aqui e eu tenho certeza que você de casa tem um monte de perguntas que chegaram. O que é isso, Popó? Pra você. O batom? É o batom? Pode trazer aqui, vem cá. O batom, o Stefano tá aqui. Deixa eu passar aqui. Pode, por favor, fique à vontade. Tá tremendo, filho? É o frio do estúdio. Então, quer dizer, o batom que o Stefano usa, ele acabou de passar em mim, não é? Para hidratar os lábios. E a gente vai para um rápido intervalo, agradecendo demais a doutora Joana por estar aqui. Obrigada. Aceite nossos convites posteriores, que a gente ainda vai falar muito, principalmente desse tema do suor, transpirar. Muita gente, tem gente que não sai de casa porque transpira. Sim. Tem gente que no emprego fica incomodado porque transpira. É um problema. É um incômodo social importante. É verdade. Fiquei bem com o batom, doutora? Ficou lindo. Ai, que coisa. Vamos para um rápido intervalo, então. Obrigado, doutora Joana, dermatologista. Ela volta em outras oportunidades e não saia daí.